Boa tarde a todos. Damos início à audiência pública referente ao Plano Plurianual PPA 2026 a 2029. Agradecemos a presença dos vereadores Hamilton Miltinho, Paulo César de Oliveira e o vereador Marquinhos, e aos demais que estão presentes e que nos assistem online. O PPA fala sobre o planejamento, então nós temos os instrumentos de planejamento que estão na Constituição Federal, que são o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os orçamentos anuais. Plano de Governo. Então, o instrumento que define as metas e prioridades da administração pública, as ações a serem desenvolvidas, de forma a orientar a execução da despesa orçamentária pelo período de uma gestão, então, para o período de 4 anos. Né? Como nós sabemos, o PPA ele é realizado no primeiro ano de mandato e vai até o primeiro ano do mandato seguinte. Então, o plano plurianual. Né? O plano de governo é o planejamento e o plano plurianual. Então, ele é um instrumento estratégico de suas ações, contemplando um período de 4 anos. Né? Então, o instrumento que coloca aquele plano de governo, para ele se transformar depois em orçamento e ter autorização para despesas, é o plano plurianual. Dele se derivam a LDO e a LOA. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, elas têm que ser compatíveis com o PPA. Define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Integração do PPA com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. PPA para 4 anos, então nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, para o ano que vem, e em setembro também será encaminhada e teremos audiência pública da Lei Orçamentária Anual de 2026. E aí nos 3 anos seguintes da mesma forma. Então em 2027 nós teremos a Lei de Diretrizes e a LOA 2027. O ano que vem nós teremos essa LDO para a Lei Orçamentária de 2027 e assim o seguinte. Então, o PPA constitui-se de programas com metas e indicadores para 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela evidenciará as metas para cada ano. Então, nós temos aqui, para 4 anos, os programas e suas ações. Então, são ações e programas. E na Lei de Diretrizes Orçamentárias, então, ela vai evidenciar quais são para cada ano, para 2026, 2027, 2028 e 2029. E a Lei Orçamentária Anual é aquela que proverá os recursos, aquela que autoriza as despesas para a execução dessas ações de governo. Objetivos do Plano Plurianual. Então, organizar as ações de governo em programas, tá? O que nós temos hoje no Brasil é o orçamento programa, ele é baseado em programas, tá? E aí nós temos as ações que desenvolvem esse programa. Então, voltados para a oferta de bens e serviços que atendam demandas da sociedade. Evidenciar a orientação estratégica do governo, definindo suas metas e prioridades. Nortear a alocação de recursos dos orçamentos anuais. Então, tanto a LDO como a LOA, elas têm que ser compatíveis com o PPA, ou seja, não podem incluir na LDO ou não podem incluir na Lei Orçamentária Anual se não estiver contemplada no Plano Plurianual. Integrar as ações desenvolvidas pela União, Estado e Governo Local. Se nós temos aqui um exemplo, é a Rede SUS e a Rede SUAS. Então, tem o planejamento federal, as ações federais, e no município elas seguem os mesmos eixos. Então, a Rede SUAS e a Rede SUS. Estimular parcerias com entidades privadas na busca de fontes alternativas para o financiamento dos programas, então, através de convênios, de participações. E permitir o gerenciamento das ações, atribuindo responsabilidade por seu monitoramento e resultados. Então, programas. O que é um programa? Instrumento de organização da ação governamental para enfrentar um problema. Tem objetivos voltados para atender demandas de um público-alvo,
e tem indicadores para avaliar se os objetivos são alcançados. Levantamento das ações setoriais, tá? Que são elementos essenciais para um plano plurianual. As ações que estão em andamento, que são contínuas, né? Nós temos aqueles programas que eles são de apoio administrativo, eles não são finalísticos, mas são necessários para o andamento da administração pública. Então, esses são contínuos. E até mesmo os programas contínuos de saúde, né? Consulta vai ter todo ano, atendimento vai ter todo ano, então eles são contínuos, né? São finalísticos porque atendem a população, tem um produto para oferecer à população, mas são contínuos. Parcerias possíveis, condicionantes de um planejamento, projeções das receitas. Então, nós temos que ter o equilíbrio entre receita e despesa. Então, isso é uma condicionante, né? É restrito àquilo que vai se arrecadar. Restrições legais e condicionantes das despesas. As despesas têm que ser públicas. Então, por exemplo, não pode ter clientela fechada uma despesa, ela tem que ser pública, ela tem que ser de caráter universal, né? Então, a despesa ela tem que ser pública. Então, como ficará o nosso plano plurianual? Então, as receitas para os próximos 4 anos. Agradecemos também a presença da vereadora Elis, do vereador Tiago Braçudinho. Das nossas receitas. Então, para 2026, um total de 401.258.000. Esse do Executivo, tá? Então, aqui é para as despesas do Executivo e da Câmara, né, do Legislativo. Dos tributos municipais, em 2026, 93.405.000, 2027, 98.075.000, 103.154.000 em 2028, 108.122.000 em 2029. Tá? E aqui, receita de contribuições, aqui é a contribuição da iluminação pública, receita patrimonial, então os 4 anos, receita de serviço, as transferências correntes, que são as transferências do Estado e da União para o município, as outras receitas correntes, então total das receitas correntes, 390.858.000 para 2026. Aí nós teremos uma operação de crédito, R$400.000, que seriam continuidade das obras, como as obras elas estão em andamento, então ela tem que ser contemplada no próximo plano plurianual, tá, para ter sua execução. Então aqui são as 4 obras do Finisa que estão em andamento. Transferência de capital, 10 milhões, esse é do programa Asfalto Novo Vida Nova, tá, o programa do governo estadual, que seria 100% de asfalto nas cidades. O município de Telêmaco Borba foi contemplado, ele está realizando, então, o termo de aceite com o Estado, está com os projetos em andamento, então já tem as ruas aqui que serão contempladas, que eu vou apresentar para frente. Então, receita de capital, 10.400.000, 401.250.000 o total. Para os próximos 3 anos, não há previsão de receita de capital, apenas as receitas correntes. Então, nessas receitas correntes aqui, o que se faz seria uma meta de arrecadação de 5% ao ano. Tá? Então, uma meta de arrecadação de 5% ao ano. Então, um aumento de 5% anual. A evolução das receitas do município, que nós temos de 2020 a 2029. Então, 2021, ele foi 10,08% a mais que 2020, 256.024. Em 2022, a arrecadação foi 366.993, 9,60 mais que 2022. 2024, 393.610, 10,26 a mais que 2023. 2025, a previsão ela está 1,53 menor que 2024. Esses aqui são os efeitos das operações de crédito, tá? Dos financiamentos. Para 2026,
A previsão é 401.268.000, 3,52 a mais que 2025. 2027, 410.400.000, 2,28 a mais que 2026. Em 2028, 430.920.000, 5% a mais que 2027. E 2029, 452.486.000, 5% a mais. Porque aqui nós só teremos receitas correntes. Então, não tem previsão de receita de capital. Então, seria um acréscimo de 5% ao ano. Do Fundo Previdenciário, do FUNPREV, então nós teremos as receitas em 2026, 96.107.000, 100.912.000 em 2027, 105.958.000 em 2028, 111.256.000 em 2029. Então, aqui as receitas de contribuições dos servidores, né? Então, seria 18.132.000 em 2026, 19.039 em 2027, 19.990 em 2028 e 20.990 em 2029. Tá? Receita patrimonial, aqui são os rendimentos de aplicação financeira. Tá? Então, seria os rendimentos dos recursos do fundo que estão aplicados no mercado financeiro. 36.330.000 em 2026, 38.146 em 2027, 40.054 em 2028, 42.057 em 2029. Outras receitas correntes. Aqui nós temos o aporte e a compensação entre regimes, tá? Que são essas outras receitas. Então, 2026, 27, 28 e 29. Receita intra-orçamentária são as contribuições patronais do Executivo e da Câmara. Né? Então, as contribuições patronais, 24.916 em 2026, e assim, 27, 28 e 29. Então, total, para o ano que vem, 96.107.000. Então, aqui. Então, aqui é a evolução do Fundo Previdenciário. Então, 2020, 21, 22, 23. Tá? 2020 foi 9,55 a mais que 2019. Em 2021 já houve uma queda de 20,57. Essa queda foi acentuada no rendimento de aplicação, tá? Daquele ano. 2023... arrecadou 100.236.000, 32,51 a mais que 2022. 2024, 90.105.000, menos 10,11 que 2023. Para 2025, era uma previsão de 87.105.000, né, menos 10,11% que 2023. Então, em 2026, a previsão seria um aumento de 10%, né, para corrigir essa distorção. 96.107.000, 100.912 em 2027, 105.958 em 2028, 2029, 111.256. Então, 5% ao ano. Tá? Seria aí uma meta de arrecadação de 5% ao ano. No demonstrativo consolidado, então, são aquelas receitas que nós vimos do Executivo, aqui somados com as do Fundo Previdenciário. Então, o total seria 497.365 para 2026, 511.312 para 2027, 536.878 para 2028 e 563.722 para 2029. O que tem diferente que nós vimos aqui são as receitas de contribuições que estão somadas, tá? Aqui as contribuições do servidor com a contribuição da iluminação pública. Então, estão somados, a patrimonial também, que são somados, os rendimentos da aplicação financeira, e outras receitas correntes que se somam, né? Então, são valores diferentes. Tá? No mais, são os mesmos valores que nós vimos. Então, as receitas consolidadas. Então, nós temos aqui a evolução de 2020 a 2029. 2021 foi 3,47 a mais que 2020, 307.666.
2022 arrecadou 401.360.000, 30,45% a mais que 2021. 2023 arrecadou 457.230.000, 13,92% a mais que 2022. 2024 arrecadou 483.715.000, 5,79% a mais que 2023. Previsão para 2025, 474.967.000, menos 1,81%. Para 2026, um acréscimo de 4,72%, 497.365.000. Para 2027, 511.312.000, 12,80% mais que 2026. 2028, 536.878.000, 5% a mais que 2027. E 2029, 5% a mais que 2028, 563.722.000. Então, são nossas projeções. Os programas de governo, então, para os 4 anos. Tá? Aqui a consolidação geral dos programas. Então, nós temos Programa de encargos especiais, pagamento da dívida, pagamento do aporte do Fundo Previdenciário, repasse da taxa de administração do Fundo Previdenciário, pagamento de precatórios e a liquidação de sentenças. Né? Então, para 2026, 35.632.100. Para 2027, 34.570.400. 2028, 32.781.600. 2029, 30.996.800. Processo legislativo. Então, orçamento legislativo. Para 2026, 16.782.000, 17.620.000 para 2027, 18.501.000 para 2028, 19.426.000 para 2029. Programa de gestão administrativa. 37.943.650 para 2026, 39.900.200 para 2027, para 2028, 41.857.900, 2029, 43.363.200. E aqui o total dos 4 anos. Tá? Então, aqui, segurança e ordem pública, né? Programa de segurança e ordem pública, 15.198 para 2027, 15.957.500 para 2027, 16.955.500 para 2028, 17.593.500 para 2029. Os programas da assistência social, gestão, aprimoramento de gestão, proteção social básica e proteção social especial. São 3 programas da assistência social. Aprimoramento de gestão. 2.645.500 em 2026, 2.780.500 em 2027, 2028, 2.923.000, 3.070.500 em 2029. Proteção social básica, 12.351.000 em 2026, 27, 28 e 29. Então, proteção social especial. Vou falar só o primeiro ano e acompanho os outros para não ficar muito longo a apresentação. Proteção social especial, 5.919.000 em 2026. Previdência social do servidor, para 2026, 96.107.000 e os anos seguintes. Fortalecimento da atenção primária, esse é um programa da saúde. 85.191.000 para 2026. Educação de excelência, construindo o futuro, programa da educação. Para 2026, 112.544.750. Programa de incentivo à cultura e ao turismo. Para 2026, 3.598.500. Planejamento e gestão urbana, 2.139.000. Esse programa, a maioria deles está dentro da Secretaria de Planejamento. Infraestrutura urbana, 26.754.500. Serviços públicos, 15.099.000. Habitação de interesse social, 824.000.
Plano Municipal de Resíduos Sólidos, 12.979.000. Esse programa de resíduos sólidos aqui é o serviço de coleta, de transbordo, coleta de recicláveis e a Feira do Bem. Então, 12.979.000 para essas 4 ações. Gestão ambiental, 2.287.000. Desenvolvimento econômico, 3.439.000, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Abastecimento e Agrícola. Esporte e lazer, 6.692.000, e a reserva de contingência, 3.909.000. Então, para 2026, 497.365.000. E assim nos anos sucessivos. Total do plano seria 2.109.277.000 nos 4 anos. Agora aqui nós temos o resumo dos programas por ações. Então, aqueles programas que nós vimos aqui com as suas ações. Tá? Então, o programa de encargos sociais, amortização em encargos da dívida, 20 milhões, liquidação de sentenças judiciais, 400 mil, taxa de administração do FUNPREV, que o município tem que repassar para o Fundo Previdenciário para as despesas administrativas do fundo, e aporte para a cobertura do déficit atuarial, 13.962. Essa é a parte do município. Aqui do aporte ainda tem mais uma parte que é da Câmara, tá? Que o Legislativo também recolhe. Processo legislativo. Tá? Reserva parlamentar para emendas, 5 milhões. Construção do novo prédio da Câmara, 248 mil. Manutenção das atividades do Legislativo, 11.449.000. Total, reforma e conservação do prédio, 85 mil. Total, 16.782.000. Então, são as ações e para o ano. Programa de gestão administrativa. Então, são várias ações que envolvem a Secretaria Municipal de Governo, a Procuradoria-Geral do Município, a Controladoria-Geral do Município, a Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal de Finanças. Tá? Então, as ações dessas secretarias, elas estão dentro desse programa. Tá? Então, no primeiro ano, tá? Então, aqui, aquisição de material para a Secretaria Municipal de Governo, 30 mil, para a Procuradoria-Geral, 30 mil, para a Controladoria-Geral, 20 mil, para a Secretaria Municipal de Administração, 126 mil, para a Secretaria Municipal de Finanças, 20 mil, manutenção do gabinete, tá, da Secretaria de Governo, 3.668.000, despesas, água, energia e telefonia, 405 mil, contribuições associações, 147 mil, funcionamento da Junta Militar, 10 mil, participação no consórcio intermunicipal Caminhos do Tibagi, o rateio, 30 mil, manutenção do serviço de comunicação, 482 mil, de divulgação e publicação, 400 mil. Atividades do gabinete do vice-prefeito, 285 mil, da Procuradoria-Geral do Município, 3.605.000, da Controladoria-Geral do Município, 773 mil, gabinete da Secretaria de Administração, 1.001.000, manutenção das despesas, água, energia e telefonia, 536 mil, atividades da divisão de material e suprimentos, 1.037.500, atividades da divisão de licitações, 948.500, a divisão de recursos humanos, 8.058.650, atividades da segurança do trabalho e orientação, 453.500, programa saúde do servidor, 237 mil, incentivos a servidor público, R$1.000, treinamentos a partir de conhecimento dos servidores, R$1.000, seriam para pequenas despesas, aqui já tem uma ação, tá? Treinamento do conhecimento dos servidores, será uma equipe que vai capacitar na questão de contratos. Tá? Então, tem da Procuradoria e o pessoal da administração, da licitação e compras, já está acontecendo esses treinamentos. Manutenção das atividades da divisão de administração, 1.425.000.
Gabinete da Secretaria de Finanças, 238 mil. Manutenção das atividades da Divisão de Administração Financeira, 9.207.000. Aqui nós temos ainda o pagamento do PASEP, tá? Que é 1% da receita. Então, 1% da receita, né, tem que recolher para a Receita Federal a título do PASEP. Manutenção das atividades da Divisão de Administração Tributária, 1.894.000. Manutenção e reforma dos prédios públicos, 840 mil. Manutenção das atividades da Tecnologia da Informação, 613 mil. Infraestrutura de Tecnologia, 186.500. Projeto Telêmaco Borba Digital, 900 mil. Comunicação de dados terceirizada, 315 mil. Manutenção da Torre de TV, 20 mil. Total do programa para 2026, 37.943.650. Então, seria o total desse programa da gestão administrativa. Nessa? Nessa. Quando fala aí, amortização e encargos da dívida contratual, seriam todos os contratos que a gente está vendo aí, que você tem passado nas audiências. Todos os contratos. Mas quando coloca ali 20 milhões em 2026, 19 milhões em 2027, 17 milhões em 2028, aí 15 milhões. Esse número redondo, já contabilizando a questão dos juros, por exemplo, que o que acontece, Sim. pelo que eu vi, alguns contratos estão variando bastante. Sim, ele está, mas acontece que aqui a gente está contando como parando os desembolsos, não pegar mais dinheiro. Aí você começa a amortizar. Aí quanto mais você amortiza, menos juros você paga. Então vai diminuindo a tua dívida. Então hoje você amortiza. Quando você começa a pagar e vai pagando, por exemplo, cada mês, você vai diminuir a tua base de cálculo, o valor do teu contrato. E aí o juro vai ficando cada vez menor. E se ficar lá no final, ele vai ficar cada vez menor, vai diminuindo a base de cálculo, vai diminuindo o juro. Então, por isso que a tendência se você não pegar mais dinheiro, não tiver mais desembolso, não pegar mais dinheiro, reduzir a dívida. Tá? Aqui ele está com cálculo ainda de terminar essas obras que estão em andamento, tá? Que vai precisar pegar mais dinheiro para terminar as obras. Mas, aí, quando você parar de desembolsar, ele vai diminuindo. Tá? Aí já está o cálculo, aquele 754 mil, se eu não me engano. Do aditivo da obra, da Horácio Clovin? Já está incluso aí? Já. Ele daria, se não tivesse desembolso, ele daria um valor menor, 19 milhões para o ano que vem. Tá? Então, ele vai subir. Tá? Então, esse aqui vai depender da forma que vai fazer os desembolsos e o encerramento das obras. Tá? Esse valor ele pode mudar, pode, né, talvez aumentar um pouco. E aqui o cálculo nós estamos com a taxa de juros hoje, que está 15% da Selic. Se o ano que vem baixar a taxa de juros, esse aqui vai diminuir também. Aí é só o tá? valor utilizado? Ou é o valor Não. Esse é o valor das parcelas. Tá? O valor das parcelas. O valor utilizado ele é maior. Um pouco mais de 1,5 milhão no ano que vem. Sim. Mensal. Então, aqui também o déficit atuarial, tá? Aqui está o do município. E dentro da Câmara tem mais um valor lá de 200 e poucos mil, que é a Câmara também que faz esse aporte para o RPPS. Então, o que nós precisamos para reduzir isso aqui? Fazer a reforma previdenciária, tá? Para diminuir esse aporte. Processo legislativo, aqui. 37.946.650 gestão administrativa. Segurança e ordem pública. Então, nós temos o programa. Amenicidade, 2028, 200 mil. Manutenção do programa de CNH, 450 mil. Atividades do gabinete da secretaria, 328 mil. As despesas com água, energia e telefone, 265 mil. Atividades da coordenação de segurança pública patrimonial, 5.679.000. Funcionamento da Guarda Municipal, 4.317.000. O CIS, manutenção do Centro Integrado, 1.802.000.
Programa de fortalecimento da Polícia Civil e Militar, é um convênio que nós temos com o Estado para auxílio às forças, 300 mil. Manutenção das atividades, coordenação e trânsito e transporte, 1.146.000. Manutenção da Escola de Trânsito e Transporte, 350 mil. A manutenção do Fundo de Segurança Pública, 271 mil. Manutenção do FUNREBOM, né, que são as despesas com o Corpo de Bombeiros, 200 mil. Tá? Então, nós temos que manter o convênio com o Corpo de Bombeiros para que continue o atendimento no município. Antigamente existia a taxa de vistoria, a taxa de combate a incêndio, tá? Que eram receitas para o fundo do FUNREBOM. As duas, a receita de vistoria passou para o Estado, que era um serviço do Estado, passou para o Estado, e a de combate a incêndio ela foi considerada inconstitucional e foi extinta. Tá? Então, ela foi extinta porque foi considerada constitucional. Foi uma ação contra o município de São Paulo, se eu não me engano, e aí gerou no Brasil e acabou, né, na decisão. Então, hoje, o Corpo de Bombeiro ele não tem nenhuma receita aqui que suporte as despesas com o Corpo de Bombeiros. Então, é colocado do recurso livre, né, um recurso no orçamento, para que se mantenham as forças no município. Tá? Senão, nós ficamos sem o serviço. Assistência social, tá? Aprimoramento de gestão. Manutenção do Conselho Municipal do Idoso, 10 mil. Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, 10 mil. Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, 10 mil. Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria, 2.315.500. Manutenção das despesas fixas, água, energia e telefonia, 270 mil. Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social, 10 mil. Do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, 10 mil. Total do programa para 2026, 2.645.500. Proteção social básica. Construção e ampliação de próprios. Não sei se vocês querem ver já essas construções, eu tenho um demonstrativo aqui que depois eu mostro eles lá no final o que são. Tá? Então, só os valores aqui seria 500 mil, aqui seria a construção do CRAS, tá? Uma contrapartida de convênio para a construção do CRAS. Manutenção das atividades do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, 15 mil. Centro de Convivência do Idoso, 370 mil. Atividades do Fundo das Direitos da Pessoa com Deficiência, 5 mil. Centro de Convivência da Criança, CCC, 470 mil. Atividades do CCAJ, Convivência da Adolescente e Juventude, 1.405.000. Programa Adolescente Aprendiz, são os guarda-mirins. Tá? Adolescente Aprendiz é o menor aprendiz, né? O programa do menor aprendiz, 1.796.000. Doações do Imposto de Renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, 132 mil. Esse é conforme recebe as doações, tá? Esse recurso é o recurso de doações do Imposto de Renda. Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica, 3.288.000. Benefícios, auxílio funeral, 120 mil. Auxílio natalidade, 18 mil. Manutenção da Central de Alimentos, 210 mil. CEMEP, 93 mil. Núcleos de trabalho, 90 mil. Campanha do agasalho, 40 mil. Funcionamento do Cadastro Único, 90 mil. Serviço de atendimento emergencial, 1.600.000. Atividades do CRAS, 1.919.000. Divisão de capacitação, geração de trabalho e renda, 680 mil. Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, 5 mil. Do Fundo Municipal da Segurança Alimentar, 5 mil. Total do programa para 2026, 12.351.000. E aqui, né, os próximos anos, cada ação e o valor de cada ano. O programa da Proteção Social Especial. Tá? Então, esse aqui já são a básica seria comunitária para todo mundo. O especial é aquele que já tem os direitos violados. Né? Por exemplo, albergue, conselho tutelar, né?
o acolhimento, né? O acolhimento, tá? São aqueles que já tiveram os direitos violados, então é especial. Construção e apresentação de próprios da proteção social especial, aí eu já mostro lá que seria uma aquisição imóvel para albergue e construção do CREAS Samuel Clabin. Manutenção do programa de assistência ao idoso. Esse aqui é o convênio com o asilo, 835 mil em 2026, 877 mil em 2027. Para manutenção das atividades de funcionamento do serviço de acolhimento da Casa Lar, 344 mil. Manutenção do Conselho Tutelar, 396 mil. Programa Família Acolhedora, 40 mil. Divisão de Proteção Social Especial, 2.848.000. Manutenção do albergue noturno, 70 mil. Manutenção das atividades do CREAS, 1.386.000. Total do programa para 2026, 1.919.000. Tá? Não sei se vocês querem que eu fale os outros anos, estou falando o primeiro, porque senão vai ficar bem longa aqui a nossa, né, como tem. E essa apresentação aqui o Elias também tem ali, tá? Passei para o Elias. Previdência Social do servidor municipal. Então, isso aqui são as despesas do FUNPREV. Aquisição de equipamento e material permanente, 30 mil. Manutenção da Superintendência Geral, 500 mil, que são as despesas administrativas do fundo. Manutenção da Gerência Financeira, 470 mil. Então, esse 1 milhão aqui, né, dessas três ações, que o município tem que repassar para o fundo o ano que vem. 1 milhão, que é aquela taxa de administração do fundo previdenciário. São as despesas administrativas do fundo. Então, fica lá as despesas com inativos e pensionistas, 50 milhões, e a reserva orçamentária, 45.107.000. Total, 96.107.000. Isso quer dizer que a previsão é do que vai arrecadar o ano que vem, 45.107.000 ficam como reserva, tá? Eles não serão gastos o ano que vem. Esse é para a capitalização do fundo. Programa da Saúde, fortalecimento da atenção primária. Construção, ampliação de unidades de saúde, reformas, 10 mil em 2026, mais para os próximos anos, né? Então, nós teremos lá um investimento maior. Aquisição de equipamentos de material permanente, 105 mil. Veículos leves, para o PSF, 100 mil. Aquisição de ambulância, 250 mil. Veículo para o transporte fora de domicílio, 600 mil. Equipamento e material permanente do UPA, 100 mil. Equipamento para serviço da vigilância sanitária, 10 mil. Vigilância epidemiológica, 10 mil. Manutenção das atividades do gabinete da secretaria, 898 mil. Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, 15 mil. Manutenção das atividades da Divisão de Saúde Pública, 6.206.000. Manutenção da Divisão de Administração e Programação, 10.534.000. Atividades da Atenção Básica, 11.591.000. Atividades da Academia da Saúde, 38 mil. Manutenção das atividades do tratamento do TFD, paciente fora do domicílio, 2.400.000. Manutenção da Estratégia de Saúde da Família, 15.590.000. Atividades de urgência e emergência, 14.008.000. Atividades da atenção especializada, 1.050.000. Aperfeiçoamento, serviços de saúde bucal, 1.995.000. Manutenção da estrutura, da estrutura física, então das unidades, 357.000. Participação no consórcio intermunicipal de saúde, 2.713.000. Consórcio Intergestores Paraná de Saúde, 2.600.000. Esse consórcio é a aquisição dos medicamentos. Então, é nesse consórcio Intergestores, tá? Que é a aquisição de medicamentos da atenção primária.
Manutenção do programa Mais Médico, 700 mil. Manutenção e aperfeiçoamento do serviço de saúde mental, CAPS, 1.440.000. Do consórcio SINSAMU, 5.691.000. Então, despesas do consórcio SINSAMU. Manutenção do serviço de vigilância sanitária, 2.813.000. 2 serviços de vigilância epidemiológica, 2.632.000. Manutenção do programa da ST/AIDS, 90.000. E Fundo Municipal Antidrogas, 15.000. Total do programa para 2026, 85.191.000. Programa da Educação, Educação de Excelência, Construindo o Futuro. Então, aqui é a aquisição de veículo para movimentação de pessoal, né? Aqui tem os valores dos anos. De equipamento e material permanente para as unidades administrativas, 200.000. Equipamento e material permanente para as unidades do ensino fundamental, 1.000.000. Aquisição de veículos para transporte de alunos, 350.000. Tá? Aqui são as obras, né? Nós vemos que vão estar nos outros anos. E esse aqui seria, para estar no PPA, que seria a conclusão e reforma dessas obras aqui. Tá? Conclusão, então, 1.000 seria para constar no PPA, né? Para ver se concluem esse ano ainda ou não. Tá? Se passarem, tem que ter uma previsão no PPA para poder, se precisar, aí você abrir recurso daí. Tá? Conclusão da construção da Escola Municipal São Silvestre, 3.500.000. Ampliação da Escola Municipal Perpétuo Socorro, 3 milhões. Aquisição de terreno para o Jardim União, seria em 2028, 9.980.000. Manutenção e conservação. Acho que pulou uma. Aquisição de equipamento e material permanente para a educação infantil, 700.000. Construção do prédio do CEMEIS José Paulo Paes, em 2029, 3.660.000. CEMEIS Anita Malfatti, Helena Colodi, Maria Mazetti, Mário Quintana, 1.400.000 em 2026, 3.920.000 em 2027. Construção de CEMEI do bairro Casabela, 5 milhões para 2027. Aquisição de terreno para o CEMEI Helena Colodi, 300.000. Manutenção das atividades do gabinete secretário, 1.292.000. Atividades do Conselho Municipal de Educação, 29.000. Divisão da Administração de Ensino, 4.464.000. Divisão de Planejamento do Ensino e Aperfeiçoamento Técnico Pedagógico, 1.049.000. Realização de Práticas Pedagógicas Paulo Freire, 2.000. Manutenção do Ensino Fundamental, 29.254.000. Aqui, o Ensino Fundamental Apoio, 16.314.750. Então, o Ensino Fundamental é a soma desses dois. Aquisição de kits de uniforme, 1.900.000. Alimentação escolar para o ensino fundamental e para a educação jovem e adulto, 2.126.950. Transporte escolar para os alunos iniciais do ensino fundamental, 990.000. Manutenção e conservação dos prédios das escolas, 750.000. Manutenção da educação jovem e adulto, 172.000. Kits de uniformes para os alunos do EJA, 50.000. Manutenção de atividades de educação infantil, 0 a 3 anos, CEMEIS, 25.244.250. E aqui o serviço de apoio, 6.602.000. Aquisição de kits e uniformes para os CEMEIS, 430.000. Manutenção e conservação dos prédios dos CEMEIS, 500.000. Alimentação escolar dos CEMEIS, 1.735.400. Atividades da educação das turmas de 4 a 5 anos, a pré-escola, 6.112.000. Kits de uniforme para os alunos de 4 a 5 anos, 800.000. Alimentação escolar da educação infantil, 1.285.400.
Transporte escolar para os alunos da educação infantil, 60 mil. Funcionamento do campus da UEPG, 462 mil. Manutenção do polo da Universidade Aberta UAB, 167 mil. Manutenções do SEMAI, 300 mil. Tá? Atendimento ao aluno, às especialidades. 300 mil. Total do programa para 2026, 112.544.750. Incentivo à cultura e ao turismo. Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Cultura e Turismo, 50 mil. Manutenção das atividades do gabinete da Secretaria. Tá, aqui é o projeto do Mirante e o monumento. Tá? Seria para 2029, 500 mil. Manutenção das atividades do gabinete da Secretaria, 362 mil. Despesas, água, energia e telefone, 276 mil. Manutenção das atividades da divisão cultural, 1.848.500. Realização de eventos e promoções culturais, 220 mil. Festividades do aniversário do município, não tem 2026, 2 milhões 2027, 2 milhões e 100 2028, 2 milhões 205 para 2029. Então, o ano que vem não tem aniversário. Festividades alusivas ao Natal, 100 mil. Manutenção das atividades musicais e expressões artísticas, 30 mil. Manutenção da Biblioteca Municipal, 30 mil. Manutenção do Museu Municipal, 20 mil. Manutenção das atividades da Divisão de Turismo, 487 mil. Manutenção do funcionamento do Fundo Municipal Cultural, 144 mil. Da Política Nacional da Lei Aldir Blanc, 10 mil. Tá? Esse depende, a Aldir Blanc depende do recurso que vier. Tá? Esse é um recurso que vem do governo federal. Talvez haja uma expectativa que o secretário falou que venha 500 mil ao ano. Tá? Mas são para ações específicas, tá? Dentro dessa lei também. É um dinheiro que... Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Turismo, 21 mil. Total do programa, 3.598.500. Planejamento e gestão urbana. Então, aquisição de equipamentos para a Secretaria de Planejamento Urbano, 30 mil. Aquisição de imóveis de interesse público, 10 mil. Manutenção das atividades do gabinete da Secretaria, 446 mil. Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo, 509 mil. Manutenção das atividades da Divisão de Projetos e Planejamento Urbano, 144 mil. Total do programa, 2.139 mil. Programa de Infraestrutura Urbana. Aquisição de equipamentos e material permanente para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 100 mil. Construção de galerias pluviais, 210 mil. Pavimentação de vias urbanas, 10 milhões. Esse eu vou mostrar mais à frente, tá? As ruas. Tá? Esse é o programa Asfalto Novo Vida Nova. Então, o programa do Estado. Manutenção e segurança da malha viária, 2.093.000. Aquisição de veículos em 2028, 500 mil. Conclusão das obras da revitalização da Horácio Clabin, 100 mil. Tá? Isso para constar no PPA, porque essa obra, né, deve ultrapassar o ano, daí tem que constar no próximo PPA. Manutenção das atividades do gabinete da Secretaria de Obras e Serviços, 1.243.000. Manutenção das despesas fixas, água, energia e telefonia, 600 mil. Manutenção das atividades da divisão de obras, 2.613.000. Manutenção das atividades da divisão de pavimentação e máquinas, 9.795.500. Total do programa para 2026, 26.754.500. Próximo programa, os serviços públicos. Então, aquisição de equipamento para a divisão de serviços públicos, 63 mil. Infraestrutura de iluminação pública, 1 milhão. Manutenção do sistema viário, 1.990.000.
Aqui tem algumas ações, ó, por exemplo, essa ação do sistema viário está lá na ordem pública. Tá? Ele está dentro do programa aqui, mas a secretaria que desenvolve a Secretaria de Ordem Pública e não a de obras. Manutenção das atividades da divisão de serviços públicos, 6.620.000. Manutenção e ampliação dos serviços de cemitério, 800.000. Manutenção do serviço de iluminação pública, 4.626.000. Total do programa, 15.099.000. Próximo programa, o programa Habitação de Interesse Social. Aquisição de imóveis destinados ao interesse social, 10.000. Manutenção das atividades da divisão de habitação, 644.000. Manutenção do programa Doar é Preciso, 160.000. Manutenção do programa de regulação fundiária, 10.000. Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Manutenção do gerenciamento dos resíduos sólidos, 9.304.000. E manutenção do programa Feira do Bem, 3.675.000. Total do programa, 12.979.000. A arrecadação da taxa de coleta de lixo são 5.200.000. Então, todo o restante tem que ser recurso livre. Então, aqui está, né? Esse serviço aqui, 9.304.000, é o serviço do transbordo, o serviço da coleta de lixo e o serviço da coleta de recicláveis. Tá? Então, pelo menos esses serviços deveriam ser bancados com a taxa de coleta. Então, não está pagando nem a metade, né? Não dá nem a metade do que é gasto, tá? Com essas ações que são, né, que deveriam ser pagas com a taxa de coleta. Gestão ambiental. Construção de praças e parques e espaços verdes. Tá? Esse 100.000 aqui seria a conclusão do complexo do São Francisco. Tá? Se continuar para o ano que vem, tem que estar no PPA. E aqui 1 milhão são outras ações que eu vou demonstrar à frente. Manutenção e revitalização de parques e praças, 840.000. Manutenção das atividades da divisão de meio ambiente, 827.000. Manutenção do programa Melhor Amigo, 520.000. Total do programa, 2.287.000. Programa Desenvolvimento Econômico. Tá? Esse programa ele é inteiro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Abastecimento. Aquisição de equipamentos e material permanente para a Secretaria, 100.000. Manutenção do programa de apoio ao produtor rural e o programa de horta comunitária, 93.500. Manutenção das atividades do gabinete da Secretaria, 651.500. Despesas fixas, água, energia, telefonia, 85.000. Manutenção da divisão de desenvolvimento econômico, agrícola e abastecimento, 952.000. Exposições e feiras, 204.000. Essas feiras aqui é a Feira da Lua, tem do Tudo Aqui, aquele atendimento, né? Tudo Aqui, e outros eventos, né? Que a Secretaria tem desenvolvido. Então, são essas exposições e feiras. Né? Acho que o que é mais conhecido e está mais hoje é a Feira da Lua, né? O programa da Feira da Lua. Manutenção e desenvolvimento de ações de apoio a empresas de inovação, 189.000, tá? É o Inova Cidade. Manutenção das atividades da divisão de assistência à comunidade, 900.000. Manutenção de cursos profissionalizantes de qualificação, 170.000. Aqui seria o PROCON, 10.000, proteção dos direitos do consumidor. Programa de fortalecimento do comércio local, 84.000. Total do programa, 3.439.000. Então, esse é o último programa, que é o programa Esporte e Lazer. Esse programa também ele é inteiro da Secretaria de Esporte e Recreação. Conclusão das construções da Arena Multiuso, 100.000. Construção e reforma de estruturas de espaços esportivos, tá? 254.000 em 2026, 328, 1.500.000 em 2029. Aquisição de equipamentos e material permanente, 110.000. Instalação de parques infantis, 105.000. Manutenção das atividades do gabinete e da secretaria, 591.000.
Despesas fixas, água, energia, telefone, 300 mil. Manutenção das atividades da divisão de esportes, 3.490.000. Manutenção de espaços e equipamentos de lazer, 220 mil. Manutenção das atividades da divisão de recreação orientada, 781 mil. Eventos esportivos do Fundo Municipal de Esporte Amador, 241 mil. Manutenção dos projetos ao Fundo Municipal de Esporte, 50 mil. E do Bolsa Atleta, 50 mil. Total do programa, 6.292.000. E a reserva de contingência, que ela tem que ser 1% da receita corrente líquida, 3.909.000. Então, o total dos programas, né, das despesas com os programas em 2026, 497.365.000, que envolvendo o Executivo, Legislativo e o Fundo Previdenciário. E aqui, por último, nós temos aqui as despesas por órgãos, tá? Então, aqui pelas secretarias. Do Poder Legislativo, 16.782.000 para 2026, Secretaria Municipal de Governo, 5.172.000, Gabinete do Vice-Prefeito, 275.000, Procuradoria Geral do Município, 3.635.000, Controladoria Geral do Município, 393.000, Secretaria Municipal de Administração, 29.821.750, Secretaria Municipal de Finanças, 32.759.000, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 54.722.000, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agrícola e Abastecimento, 3.439.000, Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, 6.192.000, Secretaria Municipal de Educação, 112.544.750, Secretaria Municipal de Saúde, 85.191.000, Secretaria Municipal de Assistência Social, 20.915.500, Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Meio Ambiente, 4.310.000, Secretaria Municipal de Ordem Pública, 17.188.000, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 3.598.500, reserva de contingência, 3.099.000, e o Fundo Previdenciário, o FUNPREV, 96.107.000. Então, no total de 497.365.000. Então, está ficando cada vez mais difícil você elaborar um orçamento. Então, está ficando cada mais difícil, cada ano, né, cada vez mais difícil e mais complexo. Nós vamos ver lá na LDO, né, até uma das razões disso, na próxima audiência. Então, aqui nós temos lá, ó, aqui, tá, alguns daquelas obras que eu falei. Então, construção do prédio novo, sede da Câmara, tá, que nós vimos lá. Daí, construir espaço de lazer e instrução da cidade, a mini-cidade, né, que nós vimos lá, 200 mil, lá, aquele ano. Construção e ampliação de próprios da proteção social especial. Seria construir o CREAS, primeiro da proteção social básica. Construção do CRAS Cidade Nova no bairro São João. Tá? Então, o que nós conseguimos no orçamento? Tá? Nós temos que tentar parceria. Em muitas das nossas despesas, nós temos que tentar com parceria, principalmente do esporte. Tá? Obrigado, são bem, né, mas alguns nós vamos ter que tentar. Do CREAS já tem uma sinalização, tá, do governo do estado para essa construção. Do CRAS, eu acho que do CREAS, do CRAS, né? Do CRAS que tem uma sinalização. Isso, ele já tem uma sinalização aqui do governo do estado. Aí, para a proteção social especial na assistência social, prédio do CREAS Samuel Clabin, e adquirir imóvel próprio para o albergue municipal. Então, esse é o que está no planejamento. Aí, construção e ampliação, reformas de unidades de saúde. Seria concluir a construção da UBS da área 3, né, que está licitando, UBS Triângulo, e aí
nos outros anos, construir o BS da Vila São Francisco de Assis e o Centro Municipal Pediátrico, né, que está na previsão. Pavimentação de vias urbanas. Então, aqui, tá, primeiro que seriam os 10 milhões lá, seriam essas ruas, tá? Aqui até o Jardim Argentina. Seria a Rua Paulo Wroblewski, Rua Pádua, né, de acesso ao Jardim Adriane, Parque da Cidade Autódromo Municipal, esses seriam os asfaltos novos. E recapeamento daí, que são com pavimentação poliédrica ainda, essas ruas, todo o Jardim Argentina, né? Seria as ruas Cascavel, Formosa, Faxinal, Centenário, Mar del Plata, Mendonça, Bariloche, Alcatraz, Eldorado e a Estrada dos Guararapes do Jardim Argentina. Então, esses seriam os 10 milhões do Asfalto Novo Vida Nova, do programa do Estado. Já foi citado ela por 696 mil e pagaram 602 mil da construção. O que aconteceu no caso? Eu não sei como que está o processo, né? Deve estar um processo ali tem que ver com o jurídico, como que está o processo. Mas ele deve ter alguma... Só que até daí tem que terminar a obra, né? Tem que concluir. Vão ter que concluir. A obra foi 696 mil, a licitação dela, e foi pago 602 mil. Esse deve ter... Falta novembro, pagado 87,29% da obra. Foi paga e a obra não foi concluída 40%. Esse deve ter algum processo lá, né? Tem que ver como que está com a Procuradoria. Mas eu fico imaginando como que pagam sem ter a execução. Aí vai ter que ter responsabilidade, né? Aí vai ver, vão apurar a responsabilidade das... Ô, Celso, ali na pavimentação foi anunciado, quando foi falado sobre aquele programa do asfalto novo, foi anunciado a questão da pavimentação da Vila Rural. Mais interessante. E tem ainda duas outras vias. Assim, o engenheiro me passou essas ruas, tem que ver se tem mais para complementar ou para ver com eles, né? Assim, o engenheiro me passou esse que está saindo no projeto, tá? Mas ainda estão construindo o projeto. Então é bom... Qual engenheiro? O engenheiro Celso. Tem que cobrar o Celso, então. Na verdade, esse é asfalto e outro é pavimento. Não, mas tinha que estar ali, né? Não, esse é pavimentação. Pavimento e daí recape na onde é poliédrico. Mas na onde seria na Vila Rural, lá Vila é asfalto Rural. Novo, lá não tem poliédrico. Lá está no programa do governo estadual. O asfalto então novo. deve ser nesse programa. Só que não está aqui. Não está aqui, não está a Vila Rural, não está a tua rua. Tem que dar uma olhada com o engenheiro lá. É que ele me passou esse aqui, mas ele tem um valor maior, tá? E lá em cima é finalizar a construção do BSLT. Na verdade é construir, né? Não é finalizar. A área 3, ela tá licitando, né? Ela está na licitação. Ah, tá. Já está tá licitando. Já consta aí como se já tivesse lá em 2000. 2026, porque ela está licitando, né? O tal do programa, já está licitando, né? Ela já está licitando ela. Ah, entendi. É que nem essa ligação do Rio Alegre, sem casas também, né? Isso é contrapartida do construtor, né? Outra também. Não devia estar vindo. Outra também que eles iam colocar e não colocaram, Celso. Cadê o Guto? Sumiu. Tem que ligar pro cara lá e perguntar. Que era também já colocar no PPA, claro, como expectativa, vamos dizer assim, para fazer aquele contorno atrás da FATEB, positivo ali, também não... Fazendo uma ligação, né? Isso, fazer para desafogar ali também, não tá aí. Se puder me mandar essas demandas daí, a gente discutir, né? Fazendo um favor. Vamos mandar então. Essas demandas que daí a gente vai incluir daí. Aí, construção e revitalização de praças seria a conclusão da Complexo São Francisco, né? Passar. E aí o Parque da Cidade e o Parque do Rio Tibagi. Tá? Seriam mais para o final do plano. Conclusão das construções da arena multiuso e reforma de espaços e equipamentos esportivos. Tá? Então,
concluir o minicentro esportivo, talvez encerre esse ano essa obra, né? Não sei mais. O minicentro ali, esportivo, a arena, né? A arena vai passar, né? O minicentro talvez encerre esse ano. O minicentro talvez não, tem a parte de baixo. Tem. Então, por isso que a gente já consta no PPA, ela tem que estar no PPA. Eles colocaram só a parte de cima e aquele de baixo não tem, né? Não consta. Então... Acho que a parte de baixo não foi listado, não tem... O engenheiro não viu, né? Não viu, né? Eu falei só que é o... E aí seriam, né, o que tinham... Vai cortar o resto da vida. Não tem mais nada. Então, colocar aí, né, algumas quadras de beach tênis, vôlei de areia, campo de futebol de São João, tá? E os complexos, né? Então, seriam o que constava, né, no plano de governo, e foi. Tá? Então, do PPA, né, você tem algumas considerações, algumas perguntas? Ô Celso, só para saber, quando você colocou a questão das projeções ano a ano ali, já sabe que a gente está com a reforma tributária. Sim. Já está prevendo as mudanças, porque pelo que... A reforma tributária ela vai começar em 2027 com um piloto de 1%. Tá? Então, as nossas receitas vão mudar mais ou menos em 2033. Então, ela tem um prazo de... Ela vai ser gradual. Tá? Assim, nós não sabemos ainda como que vai ser esses repasses. Então, ele vai começar o ano que vem com um plano piloto, vai ser 1%, tá? Para fazer um piloto, para ver, porque essas receitas elas não vêm do governo federal, elas vêm de um comitê gestor, tá? Que vai fazer a gestão de todas essas receitas, de todas as arrecadações, e daí distribuir para os municípios. Então, nesse PPA não vai ter grande impacto, provavelmente vai... Não, até 2028, 2029 já deve ter... Não lembro se 2029 já é 30%, ele já vai ter uma redução nessas próprias, mas ele vai caminhar assim. Então, 2033, ele aí encerra tudo e aí é só a reforma tributária. Vai ser só o IBS daí. Tá? Então, nós não sabemos como é que vai ser esse norte no futuro aí, eu até estava pensando, serviço, né? Serviço hoje, você tem uma alíquota, vamos dizer, a máxima 5%, vai ser 27,5%. Né? Então, algumas coisas ainda tem que... Né? Então, ele vai ser assim, ele vai caminhar junto. Tá? Outra coisa, Celso, com relação à partida do ICMS, eu acredito que provavelmente vão contestar a lei, né? Mas virou lei, a questão da partilha. Aqui não tem, você não contabilizou ali, no caso, não contabilizou nada disso, né? Não, porque nós esperávamos 22 milhões para esse ano e não veio, né? Então, ainda não dá, né, para contabilizar. Então, no caso, se vier, daí vai chegar a ser um plus ali, né? É um plus. Não veio nada. Não veio. Não veio nada esse ano, né? Aí, esse ano, eles aprovaram agora no começo de julho, era 2 artigos. Parece que o jurídico da Secretaria da Fazenda disse que eram inconstitucionais. Então, eles alteraram 2 artigos agora. A lei continua a mesma, alteraram 2 artigos e até onde se tem notícia para vir o ano que vem. Só que aumentou de 12 municípios para 52, então... Telêmaco, pelas notícias, caiu pela metade, Telêmaco mesmo, né? Isso, Telêmaco caiu pela metade. Então, ele aumentou, né? Eram 12, agora vão ser 52 municípios. Aumentou bastante a divisão do bolo. Então, temos... Então, se podemos encerrar, eu agradeço a presença de todos. E daqui a pouquinho, às 16h30, né, tomar um cafezinho, nós já temos a da LDO daí. Tá? Agradeço a presença de todos, uma boa tarde.